Tem mudança na Audi, a volta de Istambul, a asa Macarena da Fórmula 1, só que em outro time, Verstappen batendo, mas qual deles? O Colapinto colocando fogo na Alpine e o retorno da Fórmula 1 em Miami. Mas será mesmo? Seja muito bem-vindo ao Boteco F1 Podcast, meu nome é Sérgio Civerli e a gente tá chegando com um pré-GP finalmente, cara. Foi quase, 5 semanas sem falar absolutamente sobre carro na pista. Dessa vez a gente tem um pré-GP aqui no Boteco F1. E temos dois convidados super legais. Finalmente eu consegui trazer vocês juntos, hein? Difícil! Primeiro, o Moa Spirlandelli do Reaceleração. Tudo bem, Moa? Tudo bom? Oh, muito legal estar aqui, uma honra para mim. Acompanho Boteco F1, sou um seguidor e um inscrito do Boteco F1 muitos anos atrás, então é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, que bom que deu certo. Eu tô ficando velho mesmo, todo mundo fala isso pra mim. Eu tava no evento esses dias, aí um menino chegou pra mim, pô, eu assisto o seu vídeo desde que eu tinha 7 anos. O cara desse tamanho, assim, é assim, funciona mesmo. É a vida, né? Laís Souza. Olá, muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite, finalmente conseguimos organizar de estarmos aqui, e eu faço das palavras do Moa, sou inscrita, sigo há muitos anos, referência, né? Referência, é um prazer enorme estar aqui. Lenda da produção de conteúdo de automobilismo no Brasil. Depois eu pago aquela cervejinha pra ficar tudo kit, tá bom? A Minimal Club é apoiadora oficial aqui do canal. Eu vou te falar sem exagerar, tá bom? Porque eles têm algumas das melhores camisetas do Brasil. Não é só papo. O diferencial tá no material. Elas são feitas com algodão egípcio. Na prática, isso quer dizer o quê, Sérgio? Que a camiseta dura muito mais, não desbota, não encolhe e ainda tem o caimento que valoriza de verdade o corpo. Se você tá na busca do shape aí, vai sair se sentindo bonitão. E se você quer aproveitar o kit que mais tá valendo a pena nesse momento, é o kit com 4 camisetas da Minimal, porque aí você já leva 4 camisetas e sente se ela funciona pra você, e eu tenho certeza que vai funcionar, porque olha só, camisa de algodão tradicional já não dá mais em 2026. E esse kit com 4 camisetas é o que mais sai e não é por acaso. Então aproveite, aplique o cupom Boteco F1. E se você tá pensando em renovar o guarda-roupa, esse é o momento. O link tá aqui na descrição. Aproveita que você não vai se arrepender. E muito obrigado à Minimal Club pelo apoio do Boteco F1 Podcast de hoje. Vamos começar o Boteco F1 Podcast de hoje falando das notícias pré-Miami, tá? Começando sobre uma reestruturação dentro da Audi, algo que a gente já estava esperando. Sim. Que aconteceria há algum tempo com a chegada do Alan McNish, que, importante dizer, tá, gente? Ele não é diretor da equipe. Ele chega como diretor de corridas. Então, mostrando que o Jonathan Whitley ali estava realmente sem muito poder. Aquele papo que a gente ouvia de que o Whitley estava sentindo que estavam meio que cortando a asinha dele, muito provavelmente era verdade. Deixa eu falar pra vocês sentiram que... O pessoal tava falando que o Jonathan Whitley era o novo Leonardo Jardim, uma coisa assim, não era? O Vitor alguma coisa. O técnico que era do Corinthians e deixou o Corinthians pra ir pro Flamengo. O pessoal tava super irritado com o Whitley por causa disso. Só que assim, claramente, né, Moa, é uma mostra de que quem manda mesmo dentro da Audi, nesse momento, é o Mattia Binotto. Exatamente. Esse final de semana eu vi uma entrevista do Gabriel Bortoleto, ele estava na Stock Car em Interlagos, e perguntando sobre a saída do Jonathan Whitley, muitas mudanças na Audi, e ele já falou várias vezes, que a gente já viu entrevistas e comentários dele, mas ele reforçou mais uma vez. Eu estou alinhado com o Mattia Binotto, ele é o meu chefe. A gente sabe que antes do Gabriel entrar na Fórmula 1, a gente via, lembra quando ele estava na Fórmula 2? O Mattia Binotto aparecendo num GP ali, uma conversinha depois do pódio com ele. Então, realmente, o Mattia Binotto é o grande chefe. A saída do Jonathan Whitley, muito falou, ele vai para Aston Martin, não vai. Ainda não temos nenhuma... tá em Garden notícia. Tá na jardinagem, amigo. Que é uma coisa fantástica, você paga para ficar em casa. E o Gabriel falou nessa mesma entrevista em Interlagos agora, ele falou... Eu li em muitos lugares falando que não, foi por conta de dinheiro, o Jonathan Whitley não acreditava no projeto. E o Gabriel, nessa entrevista, falou que foi por questões com a equipe.
Ele usou um termo assim. Aí eu fiquei pensando, será que realmente teve uma briga com o Binotto? Que também teve alguns comentários de uma desavença entre os dois. Não precisa também, né? Um tacar o sapato no outro, mas que Exato. tinha ali alguma Uma rixa, rixa. né? Do Italy querendo um pouco mais de poder e o Binotto Mas eu deixando. posso emitir uma opinião que talvez não seja uma opinião. Você tá aqui pra isso. Hable. Eu não estou nada surpresa, tá? Primeiro porque a chegada do Binotto foi antes da do Weasley. Basicamente, a Audi começou a se formar com a chegada do Binotto, assim, a equipe Audi mesmo, né? Não estou falando da equipe de Sauber e Stake, né? Stake, Sauber, Stake, enfim. É um momento de transição, né? Naquele momento ele chegou e assim, a postura dele em relação aos pilotos, a decisão de contratar Gabriel Bortoleto foi dele. Então, para mim, a equipe, quem manda, sempre mandou, foi ele. Me espantou o Jonathan Whitley achar que ia chegar na equipe e ter essa posição. E assim, eu acho que, sabe aquela situação do assim, e se? Ele era o nome para ser cabeça na Red Bull. Ele saiu. Deu menos de um ano, Horner caiu. Ele poderia hoje ser o chefe de equipe de Red Bull. O que era, o caminho que estava sendo desenhado era para isso. Ele saiu antes. E aí veio, né? Poxa, literalmente, ele poderia ter o controle total da equipe. E aí já entrou numa Audi que já tinha uma liderança muito forte, que era a do Mattia. Assim, mas é aquela coisa, disputa de ego que a gente sabe que tem dentro de Fórmula 1 em todas as equipes. Mudou de empresa para ser promovido, aí quando saiu, toda a equipe dele foi promovida. Exato. Tipo isso. Literalmente. Ou prometeram também pra ele alguma coisa e no final não entregaram, né? É. Essa que é a questão. Mas você acha que existe alguma chance do Italy voltar pra Red Bull em algum momento? Eu tava ouvindo uma história de que o Max, né, que é o novo diretor, tava até mostrando pro Verstappen que eles contrataram 400 pessoas. Eu não pro sei Verstappen acreditar no projeto. Eu não sei se vocês acompanham o LinkedIn das equipes, tá? Eu sou nesse nível de nerd, passa os né? contatos aí, pô. Não, eu tipo assim, o meu algoritmo do LinkedIn me entrega, tipo, até a Hannah Schmitz compartilhando post de anúncio de vaga. Então, assim, realmente os caras estavam sendo muito agressivos nas contratações. E a Fórmula 1 tem muita rotatividade, né? Muita. E aquela, né? Os mecânicos eu fiz amizade com alguns mecânicos ao longo, né, desse tempo aí. E eu já vi mecânico que era braço direito da equipe do Verstappen sair para ir para a fábrica, da fábrica ir para a Haas para chefiar setor de elétrica da Haas, né? Então, assim, quem paga mais leva. Óbvio. Esse é o mercado, né? E também várias questões, né? Você trabalhar numa equipe com chances de vitórias, as chances de bônus no fim é muito grande. Eles têm bônus por vitórias. Eles têm, por exemplo, na Red Bull, quando o Lando Norris ganhou a primeira corrida dele, né, você foi em Miami? Foi em Miami. A primeira vitória do Lando Norris, eu conversei com um amigo meu que é mecânico. Aí ele, porra, fiquei felizão pelo Lando, né, mas o filho da mãe fez eu perder o bônus de quantas corridas a gente tinha ganho, sabe? Então, tipo, eles têm esses bônus internos. Então, assim, os caras devem ter feito uma promessa, assim, ó, agressiva pra galera aí. Então, e pro Max ficar, né? Exato. Tudo e mais um pouco pro Verstappen ficar. Com certeza. Então, só pra gente encerrar esse papo, o chefe do projeto, né, o Binotto, ele acumula até hoje, né, as funções de chefe de equipe e após a saída do Jonathan Whittle. Então, uma pessoa, normalmente, então, o Toto Wolff na Mercedes, o Vasseur na Ferrari, faz todo esse processo. Só que o Binotto quer uma pessoa que dê suporte para ele nas operações em pista durante os fins de semana, para que ele se concentre nas atividades na fábrica. O McNish, que é ex-piloto, inclusive, sofreu um dos acidentes mais inacreditáveis da história da Fórmula 1 com a Toyota lá na 130R, que esse ano o pessoal tava... Né? Que nessa época não seria... Ele já estava na Audi, né? Ele está há algum tempo gerindo o programa de desenvolvimento de pilotos. Ele tem uma longa história com a marca, vencendo até as 24 horas de Le Mans, e atuou durante um tempo como chefe de equipe na Fórmula E. Inclusive o Luca de Grassi, eu vi uma entrevista dele falando... hoje, inclusive, né? E é verdade, falando dele, ele comentou sobre o McNish aí,
ele já trabalhou com ele na Fórmula E e falou que foi um bom upgrade para a Audi. Eu não conheço ninguém que fala mal do McNish. Ele deve ser uma pessoa bem, bem legal mesmo nesse mundo que tem muito tubarão, né? E assim, é um cara que já tem um legado de trabalhar com, igual você falou, muito barão, muito ego, então é um cara que às vezes para lidar com o Binotto, que a gente sabe que o Binotto já foi chefe de equipe, líder dentro de Ferrari, né? Tem uma história muito interessante na produção de motores. Eu acho que ele quer focar a direção dele, obviamente, em comandar a equipe, mas com foco mais na parte técnica de desenvolvimento, que é a grande questão da Fórmula 1 atual, são esses motores, né? Então faz sentido ele querer alguém, e eu acho que esse alguém é justamente alguém que não vai ter essa questão de ego, de querer competir quem manda mais e tal. Então eu acho que foi uma decisão acertada também. E o Binotto entrou de vez nesse mundo da liderança, gestão e tudo. Quando ele estava na Ferrari, ficou por décadas, né, nessa parte de motores, que é o carro, o forte dele, o carro-chefe dele. Saudades e depois, motorzinho adulterado, né, amigo? Oh, felicidade. E depois, quando ele foi ser o chefe de equipe, que aí não deu nada certo, né? Um monte de estratégias ruins da Ferrari. Inclusive, ficou muito conhecida a Ferrari nas estratégias ruins nesse período do Binotto. Pô. É o mesmo. Exatamente. E depois, quando ele saiu da Ferrari, eu falei, agora ele tem dois caminhos. Ou ele olha e fala, ó, essa coisa de liderança não é pra mim, que às vezes não é pra todo mundo também, é muito do perfil da pessoa. Ou vou voltar pra parte de motores, não é pra mim. Ou não, vou insistir, o problema era talvez o período na Ferrari. Então na Audi realmente parece que ele vai focar na liderança, tanto que ele foi responsável por trazer o Gabriel. Mas ele pode usar o McNish de para-raio também. Sim. Entendeu? Mas eu posso porque falar, na Ferrari era só ele. Eu não acho que ele seja um mau gestor, até porque o próprio Charles Leclerc elogiava muito o Binotto. Eu acho que ele sabe lidar com pilotos jovens. Esse que é o ponto. Então, assim, o Gabriel é muito, assim, muitos elogios para ele mesmo. E o Leclerc tinha muitos elogios para ele. O Sainz mesmo, a gente sabe que... É que também, desculpa, amigo, mas a Ferrari como instituição, ela anda sendo complicada, né? É difícil. Mas assim, com o Sainz também, eles tinham um diálogo ali mais alinhado ali, né? Enfim, eu particularmente não acho que ele seja um mau gestor. Eu acho que é a conjuntura. E as falhas, às vezes, as pessoas aprendem, né? O cara literalmente foi demitido, né, ficou na janela aí até a Audi resgatar ele. Então, talvez esse processo ele tenha, né, repensado algumas coisas. E eu até acho que a Audi está fazendo mais do que era esperado para uma equipe que está praticamente... que estreou agora, né? Exato, com motor novo também. Inclusive, já confirmaram que o motor vai ser todo refeito, não sabem se para 2027, mas para 28 a meta da Audi 2030 lutar pelo título mundial, torcer para não ser igual a Renault, que nunca chegou nessa mas questão. Audi, eu tenho uma teoria que, assim, se você olhar o retrospecto de Audi em motorsports, ela não entra para não ser campeã. E assim, ela abriu mão de tudo que ela era campeã, liderava para focar no projeto de Fórmula 1. Então, assim, ela não tá vindo para brincadeira. Pedigree gigante, ó. Vamos passar para outro anúncio que foi bem legal esse daqui, que Istanbul Park tá de volta no calendário da Fórmula 1, né? Eu gostei, corrida gostosa. Talvez seja o melhor circuito desenhado pelo Tilke. Se não é o melhor, tá no top 3 com certeza. Marcou o seu retorno em 2020 com uma corrida histórica. O Stroll foi pole. Eu ia falar isso. Assim. E o Stroll só não ganhou a corrida porque a Racing Point errou a estratégia, senão ele teria ganhado, tá bom? Então, entra o GP da Turquia e de Portugal, né? Portimão também entra. Que eu amo, inclusive sou apaixonada por Portimão. Na hora que anunciou, minha irmã mora em Portugal, só que minha irmã mora... É que assim, Portugal é um estado do Brasil, né? Pequenininho, pequenininho. E eu falei, minha irmã, na hora que saiu a notícia, ela já me mandou, já se organiza pra gente ir junto nessa corrida. Eu falei...
Então, isso aí. Eurotrip pra ver a Eurotrip Fórmula 1. pra ver Fórmula 1, é a meta. Turquia e Portugal entram com a saída de Zandvoort, último ano de Verstappen todos de laranja, pelo menos assim, na Holanda, porque na Bélgica, Monza também, não, Áustria. A Áustria é quase um GP da Holanda 2.0, né? Mas assim, aqui a Áustria é casa de Red Bull, se ele sair da Red Bull, não teremos. Não, e aí estão falando da possibilidade do Verstappen na McLaren, e aí é o casamento do laranja, pô. Verdade. Pelo amor de Deus, isso seria o meu pesadelo. Nossa, inclusive eu fiz um conteúdo falando dessa possibilidade, e aí a inteligência artificial é maravilhosa para ajudar a gente nesses momentos, e fiz lá o Verstappen com o macacão laranja e o Norris, os dois companheiros de equipe. O que teve de gente que respondeu meu story, apaga isso agora. Isso não vai acontecer. Mas, o Verstappen vai ficar na Red Bull. Antes da gente seguir, eu vou até soltar. Eu só queria saber a opinião de vocês. Se fosse pra ele ir pra uma McLaren, quem sairia? Eu acho que sai o Piastri. Piastri. Que isso, eles nunca iam tirar o nome por do decisão Norris. do Piastri, provavelmente, né? Será? Exato. Mas eu não o Mark Webber ali, velho de guerra, ele vai falar, o Piastri já tava aqui com o Norris, a situação já tava esquisita em 2025. Imagina com o Verstappen. Assim, meu sonho era o Piastri e Verstappen numa Red Bull, assim, era o meu sonho, tipo, apocalíptico. O Piastri pode ir pra Red Bull. É o que eu acho que entendeu? aconteceria. Mas assim, a gente tá, tirando coisa da cabeça agora. Belulu. Ó, a única notícia ruim da entrada do circuito da Turquia é o revezamento entre Barcelona e Spa, né? Porque assim, a Fórmula 1 sem Spa, tá preparado? Não vai ter corrida em Spa. Não, e pra manter momento. Barcelona, me desculpa, mas assim, eu já tenho, é porque assim, se não tivesse corrida na Espanha, eu até passaria um paninho ali, né? Tem o Sainz, tem o Sainz, tem o próprio Alonso, né, que vai continuar correndo até o filho dele chegar na idade chegar de correr. na Fórmula 1, ele quer correr com o filho. Parece que o nome do filho dele é Leonardo. Não, Leonard. Leonard. Uma coisa assim. Que falaram que era Alonso Júnior, né? Fernando Alonso Júnior, ele foi e desmentiu e mostrou que era Leonard. Exatamente. E nesse comentário das etapas, né, dos GPs, Zandvoort fez um favor pra gente sair, né? Porque, é ruim, né? Apesar dos pesares, apesar do Leclerc, o ano passado, ter entregado conteúdo, o Leclerc ter ficado ali na graminha e feito um... A última corrida não foi tão ruim, né? Que é o pódio do Radjar. Acho que não foi uma corrida tão ruim. Foi o pódio do Radjar. Zandvoort é o tipo de corrida que é a mesma coisa de Suzuka. Ela é muito gostosa de você andar nela. Mas corrida, tem muito o que fazer. Né? O GP... no videogame, né? No GP do Jeddah, de Qatar. É legal de você estar ali, fazendo as curvas em alto e tudo, passando perto do muro em Jeddah, mas a corrida em si, é verdade... A do Qatar talvez seja a pior do ano, assim. Porque Zandvoort não tem ponto de ultrapassagem. É uma corrida muito travada. Aí Barcelona também é. Então, assim, pra mim, se revezar Barcelona com Spa... exato, pô. É 7-1, amigo. Não tem como comparar, entendeu? Mas pelo menos não tiraram, porque Spa não tem como sair do calendário. Não, se tivesse tirado, eu ia lá na FIA, entendeu? Fazer protesto, então queimar pneu, entendeu? Vai comprando aí a passagem. Já vou preparar, porque o negócio não tá bom. Será que o carro da Fórmula 1 desse ano vai subir ao Rouge? Porque não tá ainda... Calma. Deixa isso aí pra lá. Deixa isso pra lá. Lembrar de momentos icônicos, né? A gente teve a colisão entre o Vettel e o Webber em 2010, lá no Istanbul Park. O Massa era o rei dessa corrida, ganhou 6, 7, 8, né? E 2020, que eu acho que foi uma das melhores... eu acho que decisão de título foi uma das melhores corridas da história da Fórmula 1. Foi. Com o pentacampeonato do Lewis Hamilton. Vocês dançavam a Macarena lá nos anos 90? Macarena. Ahá! Porque quem trouxe isso daqui foi o Vassour, hein? Foi gente. O Vassour chegou lá numa... E meteu Macarena. A gente tá chamando de Macarena porque a asa faz assim. Olha onde foi aparecer a asa Macarena. Glória! Vem aí. Red Bull, Red Bull. É o renascimento da minha latinha. Confia. É Macarena com Dudu Duro Max Verstappen. Vai ser assim, uma festa na garagem. Sinal número 1. A ideia da Ferrari é boa mesmo. Tá? A Red Bull é invejosa, né? Invejosa a Red Bull. A gente faz veio copiar a gente. O que a Ferrari não faz. Mas aí você tá falando da Fórmula 1, amigo. O desespero de vocês ficarem com o Max, estão até copiando a gente. Gente, mas eu posso comentar? Quando eu vi, isso assim, virou meme na internet e tudo mais, mas quando eu vi essa asa a primeira vez, eu tinha certeza que alguém instalou o trem errado.
deu Da certo. Ferrari? Tá certo. É isso aí, é inovadora. Alguém não prendeu em Não algum prendeu. lugar que tinha que ter travado. Tipo, às vezes num teste ali, antes da temporada, olha, o negócio, porque assim, gente, como que nunca pensaram nisso? Genial, é genial. É uma ideia interessante, né? Só que assim, lembrando, tá? A Ferrari também vai apresentar uma versão atualizada. A gente claramente não sabe se essas asas aparecerão em Miami ou mais pra frente, mas eu acho que é Miami, né? Porque depois tem Canadá, se bem que Canadá tem uma retona, né? Mônaco com certeza não deve vir, É. mas Miami tem bastante reta. Temos 1 hora e meia de treino, talvez eles usem essa asa. Pelo menos nos treinos, né, pra botar na pista, eu acho É. que pode ser uma... Só que não é igual da Ferrari, não. Ó, coloca o vídeo aqui pra gente, Que diretor. aí ia ser muito na cara também, Pra né? gente ver que é o copia, mas não faz igual. A gente faz melhor. Eu me inspirei, me inspirei, né? É a inspiração. Exatamente, porque a ideia que a gente tem é como a gente vai ver na imagem do que tem da Ferrari e do que é da Red Bull. A nossa tá a Notaram? versão melhorada, meu filho. Notaram? Desculpa. Não, foi tão. A Red Bull foi tão puxadinho que até colocaram um negócio aqui pra não cair. Tô zoando. Diretor, você conseguir deixar o vídeo rolando pra gente sem som mesmo aqui na TV, pra gente dar uma olhada rapidinho? Porque depois eu fui pesquisar, entrei nos fóruns, né? Eu sou muito da parte técnica e tudo mais, e eu vi que muita gente estava reparando que o movimento de abertura de asa da Ferrari ele geraria menos arrasto, porque ela não abriria igual da Red Bull, porque se para pensar o que a Red Bull faz, ela cria em uma fração de segundo um paraquedas, né? Sim. Exato. A asa tá toda para lá. A da Ferrari, ela vira para cima, por quê? Para evitar isso daí, entendeu? E de acordo com esses vários fóruns, lembrando, a gente não tá falando aqui de informações oficiais da equipe, eles nunca vão falar isso, é de que essa solução da Ferrari diminui o arrasto na parte traseira do carro. Então eles ganhariam sim velocidade reta com esse tipo de asa. É uma coisa revolucionária? Não é. Eu ainda acho que foi um acidente. Lembrando que a Ferrari tem o motor também bem defasado em comparação à Mercedes. Tem falado de 20 cavalos, né? Em comparação à Mercedes. O motor da Red Bull já é um dos melhores do grid. Também é uma coisa inacreditável, né? De pensar nisso. Pensar que Exato. uma lata de energético tá fazendo um Motor. motor melhor que o da Ferrari. Mas tá copiando a nossa asa aqui, ó, que eu tô Agora a vendo. gente tá falando de confiabilidade de motores, meu amor. Quando eu fiz uma pesquisa, quando saíram essas asas, o ponto que mais me interessa a ver, principalmente na disputa ali, na hora que a gente for ver elas na prática ali em Miami, é que o problema da asa abrir toda no 270 é que seria o retorno dessa asa e o fluxo de ar. Na da Red Bull, talvez eles fizeram a 160 exatamente para isso, para a hora do retorno, o fluxo de ar ali causar menos impacto. Então, talvez a Red Bull copiou, mas fez melhor. Eu. Lembrando, de novo, tá? Desculpa te atrapalhar. Essa é a Isso. versão antiga da Ferrari. A gente tem que ver o que a Ferrari sim. vai trazer também. Exatamente. Minha opinião, por que eu acho que a Red Bull fez isso? Primeiro, esse item no meio, meio que um suporte ali de abertura, eles Atuadora. fizeram provavelmente como uma adaptação, mas o porquê que eu acho que ela abre, a abertura dela é só 160. Todo o desenvolvimento dessa asa da Ferrari foi feito não só para a asa em si. Ela abre desse jeito e, pelo que eu vi, tem um pouquinho mais de uma resistência, porque ela demora mais que a da Red Bull, muito por causa do Hamilton também, para ajudar um pouquinho na frenagem desse carro. Vai perder um pouquinho do arrasto? Vai, mas ajuda no Hamilton, porque ele é um cara que gosta de frear o mais tarde possível. Segundo ponto, a saída de fluxo do ar do difusor, a Ferrari fez voltada para direcionar para essa asa. Então, e a Ferrari amarrou isso, pelo que eu vi, a transmissão do carro, para não ser copiada. Então, por que eu acho que a Red Bull fez desse jeito? Que foi o máximo que eles conseguiram dessa asa não virar igual um DRS normal, mas que tem essa vantagem da redução de arrasto. Só que para fazer igual a Ferrari, eles teriam que mexer no difusor e na transmissão, e aí
com teto de gastos. Sim. Isso levaria muito, muito trabalho para esse O ano. motor mesmo, a Ferrari já disse que não vai conseguir fazer tudo que eles querem ainda em 2026. Muita coisa vai ficar para 2027 por causa do teto de A gastos. latinha tá entregando. Mas é aquela, né? Red Bull te dá asas, amigo. Tá dando Literalmente. asas aí, ó. Ó, lembrando que o motor da Red Bull não é da Ford, tá, gente? É o motor da Red Bull Powertrains com parceria técnica da Ford. E pelo que a gente sabe, essa parceria técnica vem mais para um lado da questão elétrica do motor. Da E eu motriz posso falar elétrica. que o problema de Aston Martin hoje e Honda é que quando a Red Bull desenvolveu a Red Bull Powertrains, ela contratou todo aquele time que desenvolveu o motor Honda campeão. E, E não roubou de ninguém, porque a Não. Honda tava saindo. Tava saindo. É. E aí, quando a Aston Martin quis dar uma despertinha aí comprou a passagem da Honda, esqueceu do detalhe dos mecânicos, que é quem faz os motores. Então, inclusive, foi uma fala do próprio, isso não é voz da minha cabeça, isso próprio, o pessoal lá da própria Aston Martin que falou sobre isso, né? Então, por isso que o motor tem uma confiabilidade absurda, é o que você falou, inacreditável, uma lata de energético tá fazendo E melhor. a Red Bull, um plano dessa magnitude não foi criada de um ano para o outro, foi vários anos a Red Bull já devia estar com esse plano Sim. e já negociando com profissionais em Desde paralelo, aquele já pegando relacionamento informações. tóxico com a Renault lá, que eles já estavam Nossa. pensando em alguma outra forma, né? Sim. E A com Renault certeza. também, que Ah. só foi 2005 e 2006, né? Porque de lá pra cá... foram pelo os amor últimos, de Deus. Os últimos, com certeza. Mas é uma empresa com muito pedigree também no automobilismo e na Fórmula 1. Vamos ficar de olho. Já hoje, vamos ver se eles vão usar no primeiro treino livre. Lembrando que o final de semana em Miami é um final de semana de sprint, só um treino livre. Depois já é classificação. E se a chuva deixar, tem corrida no sábado e confia. corrida no domingo. Vamos confiar. todo mundo fazer Né? simpatia, entendeu? Ovo na janela pra Santa Clara, pra gente ver uns carrinhos na pista, pelo amor de Deus. Faz um mês já. A gente pode confiar em Santa Clara, tranquilamente. Tranquilamente. Mas eu não confiaria tanto no papai Verstappen, porque não, nele não durante a 13ª etapa do Rally, guiando um Skoda Fábia, o papai Verstappen fez isso daqui que a gente vai ver agora na tela. Ele soltou? Mas quem fala, ele soltou? É. Eu tô até hoje tentando entender isso daí. Ó, que imagem linda, papai Verstappen capotado. Gente, ele entrou de drift, ele tava Foi. confundindo Ah, é. com o campeonato de drift. Nossa, meu Ele bateu Deus. de traseira num poste, né? Aí o carro capotou, o poste caiu, como a gente vê. Tem parece que é alguém falando português, Português, né? é. Mas não é, provavelmente. Porque o rally não aconteceu no Brasil, foi na Bélgica, né? País praticamente natal do Jos Verstappen. A mãe do Verstappen é belga, né? Se eu não me engano, né? O Jos é holandês, mas assim, Holanda e Bélgica a gente tá falando quase que O praticamente Verstappen do ele mesmo se país. identifica como belgo-holandês. É. Mas decidiu, né, utilizar a bandeira Nossa. da Holanda. Apesar do impacto ter sido fortezinho, né? O papai Verstappen nem o copiloto dele sofreram ferimentos graves. Foi só o susto mesmo. Ele entrou de drift onde não tinha espaço. Não, é que é até normal. É até normal você deixar o piloto de rally deixar a traseira escapar Sim. um pouquinho. O problema é que acho que foi demais, Então, né? eu tô falando, é aquela coisa, você no off-road, ontem mesmo eu fiz um teste de off-road lá em Ribeirão e a gente testou essa manobra. Ele deve ter perdido um pouco ali, aí foi igual ele falou, foi demais e acertou. E também a gente não sabe o que ele não sei se estava com o navegador, geralmente em situações assim, esse tipo de competição Tem navegadora. não sabe como que foi, às vezes em rally, nessas competições, tudo Para de acontece tirar muito a culpa rápido. do papai Verstappen. Não venda querendo essa tirar um narrativa aí. Gente, eu vou. Não me cancelem, mas eu sou do time que, se o papai Verstappen tá de um lado, eu estou do outro. Não é uma pessoa, né? Pode ter sido o braço? Pode, mas... Ou falta dele, no caso. Exatamente. Quem? A gente ainda não sabe se tem braço ou não, porque ele tá num momento que a gente não entende, né? Se ele é mediano pra cima, mediano pra baixo. Certeza que ele não é o novo Fangio. Isso eu tenho certeza.
Não vai acontecer. É o senhor Franco Colapinto que, olha só, foi fazer uma demonstração com o carro lá em Buenos Aires e colocou 600 mil pessoas no bairro de Palermo. Esse menino tem 22 anos. Ele é um ídolo. E ele é um fenômeno. É. Tanto que o pessoal da Fórmula 1, né, onde o pessoal vê dinheiro, né, já vai indo embora, pra trás. É igual aquele desenho antigo do Pica-Pau, sabe, que vem o cheirinho do frango e o Pica-Pau vai voando. E ele vai voando. O pessoal da Fórmula 1 falou, gente, a gente precisa de uma corrida aqui na Argentina. Tem uma imagem que eu peguei que eu achei tão linda, absolutamente tão linda, porque assim, não dá a dimensão das 600 mil pessoas, só que tem uma estátua, assim, apontando, sabe, para as pessoas, né? Uma estátua famosa lá na cidade de Palermo. Na verdade, toda vez que eu penso em Palermo, vem na minha cabeça o ex-atacante lá do Boca Juniors, da seleção argentina. Pra mim é um dos bairros mais bonitos de Buenos Aires. É? Eu sou apaixonada pelo Palermo. Então, imagina 600 mil pessoas lá. Não, então, é que assim, Cabe. na minha Não dá nem cabeça, pra na hora que imaginar. eu vi, eu falei assim, como? Como? Gente, mas é muito, isso é uma coisa que nós brasileiros deveríamos aprender com os argentinos. Você vê, ele é um piloto que tá longe de ser o... Imagina se ele fosse brasileiro. Você acha que ia ter 600 mil Nada, pessoas? O pessoal ia estar descendo a porrada. Ah, não... É ruim, é ruim, fraco, não entrega nada. Então, assim, em compensação, o público argentino, e você percebe isso aqui em Interlagos mesmo, né? O quanto eles vêm peso ali no setor M, que é o setor que eu normalmente compro, é assim, é tomado de argentinos. E uma coisa que eu percebo é isso, que se o brasileiro abraçasse, por exemplo, o Gabriel, não que não abrace, mas eu falo assim, se... Pô, 600 mil pessoas em São Paulo. Em São Paulo, para assistir o Gabriel, a visão sobre o Brasil seria um pouco diferente. E, gente, querendo ou não, nós somos um país meio que concorrente numa disputa aí de renovação de contrato. Então, é algo que a gente precisa ficar de olho também, né? Esses argentinos espertitos. Eu tava vendo uma pesquisa de buscas no Google desses últimos meses e, querendo ou não, beleza, foi em Buenos Aires, porque o Franco Colapinto é argentino, então nada mais justo, mais né? justo do que ter sido lá, mas em todos os países da América do Sul, praticamente todos, falam espanhol, a Argentina fala espanhol, acabou tendo uma identificação muito forte com ele. Essa mesma imagem que você viu mostra que o piloto mais pesquisado no Brasil não é o Bortoleto, é o Max Verstappen. Exatamente. E é muito, cara, é muito louco, porque assim, se a gente for falar em tradição no esporte, nós somos muito mais fortes do que a Argentina, em termos de história mesmo, assim. A Argentina tem muita história pré-anos 60, isso, assim, sabe? Pilotos famosíssimos e gigantes, mas depois é Brasil, né? É Brasil, e assim, e nós temos nomes, assim, gente, nós temos Senna, começa por aí, que é o Senna, vai ser sempre o Senna movimenta até fora da bolha, né? Mas eu vejo o Gabriel, que se o Gabriel tivesse o mesmo suporte que o Colapinto tenha, com certeza até a visão de Fórmula 1 em relação a ele seria diferente das equipes. Gente, não tem como. Franco Colapinto tá lá ainda até hoje, muito pelo apoio de patrocinadores, fato, e pelo apelo público. É isso. Estão pensando em levar uma corrida para a Argentina por causa dele, entendeu? A gente não sabe se ele estará no grid, entendeu? E gente, isso é tão, vou usar uma palavra foda, porque, vou usar foda, porque, olha o Verstappen, Zandvoort é uma corrida chata, só tem a corrida por conta da torcida do Verstappen, que fez o movimento da Ordem de Armas ser o que é, então assim... Claro, o público ele faz o que ele quiser no final do dia, né? A gente só tá expondo como isso faz a diferença isso afeta, com no certeza. futuro da Fórmula 1 também. Só que o Colapinto fez uma coisa que eu não gostei muito não, Colapinto. Ele tá de sacanagem comigo. Tu botou fogo no V8, diretor. Bota pra gente aí esse momento do Colapinto colocando fogo no... Ele quis fazer do V8 um foguetinho. Vai que entrar aquele meme do Faustão. Tá pegando fogo, bicho. Mas é normal, viu? Esse motor superaquecer, papum, quantos...
Que delícia de motor, né? Convenhamos. Ai, meu. É um som totalmente diferente. Ah, Totalmente. O Colapinto, ele ainda andou com outros carros, né? Esse que a gente tá vendo, na verdade, não é uma Alpine, é uma Lotus E20, lá de 2012, né? O carro do Kimi Raikkonen. E ele também andou com o Mercedes W196, mas uma réplica, tá bom? Do Juan Manuel Fangio. E essa, cara, é uma mensagem do público argentino para a Fórmula 1. e com certeza. Coloque uma corrida aqui que vai dar bom. E, gente, isso é muito legal, porque, por exemplo, a diferença, né? E é isso que eu falo como brasileiro, a gente precisa mudar a mentalidade. A gente teve aquele evento em Curitiba da Red Bull, né? Foi e, gente, começo do ano passado, foi. eu acho. E foi uma reclamação, assim, absurda. Ah, porque não tem arquibancada. Ah, porque não tinha como ver. Você acha que tinha 600 mil pessoas sentadas e com arquibancada? Não, é era na rua. A imagem do que o a Sérgio imagem- colocou ali, a imagem fala por anterior si era só. a galera Então, igual no evento da Red Bull. É, igualzinho no evento, porque é um padrão que eles fazem pelo mundo inteiro, né? Que é o showrun. Então, assim, isso, galera, fica de dica aí para o público, pra gente ter menos essa síndrome de vira-lata e abraçar mais as coisas quando elas acontecem aqui. E não ficar fazendo. Porque, gente, sério, eu entrava nas redes sociais de Red Bull e da prefeitura, uma surra de reclamações desse nível. E eu não acho que o público esteja, não estou dizendo que o público está errado, mas é um padrão que eles seguem pelo mundo inteiro. Se em vez da gente reclamar, vamos primeiro fortalecer o negócio aqui, aí depois a gente, né? Porque foi o que eles fizeram. Isso foi uma mensagem clara, que eles estão lá independente de ter lugar para sentar, do que for, nós estamos aqui pelo esporte, Por ele, né? por ele. De um piloto que nunca foi pódio, nunca fez pole, nunca ganhou uma Fez corrida. nada. Nunca fez nada. É um piloto. O Malemar fez um pontinho ou Gente, outro ele ali. quase não renovou. Ele tá ali, é o que eu falo, muito por apoio financeiro. Tem gente que vai achar que é uma idolatria maluca, vazia, e tem gente que vai achar, caraca, é muito legal, eles estão apoiando. Eu achei, assim, o compatriota. eu bato palmas, porque eu falo, é isso, sabe? É você apoiar o seu atleta no esporte que você ama, independente de resultado. Eu acho que é isso. Até porque a gente sabe que Fórmula 1 vai muito além do piloto em si, né? E ele, inclusive, pilota numa equipe que tá surpreendendo agora nesse começo de temporada, mas que até ano passado era um desastre atrás de desastre, né? Então... E essa invasão dos argentinos em Interlagos nos últimos 2 anos também deixou isso muito claro. Em 2024, quando ele tava na Williams, foi Lembrando absurdo. que E o o ano nosso passado, real... as filas de entrada era só argentinos. E assim, lembrando que o real, ele é mais caro que o peso. Ele é super... Então, assim, os caras pagam mais caro que a gente pra estar aqui, viagem, tudo. Exato. Então, isso é paixão, sabe? Eu acho que... E não acho que o brasileiro seja menos apaixonado, mas a gente tem essa síndrome de Mas desmerecer o que é da acho que a casa. gente depende muito do resultado, em prova daquela pesquisa que eu tava comentando, que trouxe que o piloto mais buscado no Brasil é o Verstappen. Por quê? É o piloto, Que tá ganhando. é o tetracampeão, que quase ganhou ano passado. É a cara da Fórmula 1 há uns bons anos. Então, acho que a questão do brasileiro é, a gente torce pelos pilotos, torce pelos nossos atletas, mas é muito aquela... se ele estiver ganhando, eu torço. Se não tiver, aí é só o fã hardcore mesmo, que quem tá acompanhando aqui é a gente que vai acabar acompanhando. Última corrida da Fórmula 1 na Argentina, 1998. Eu lembro muito bem porque eu jogava esse joguinho no PlayStation 1. Se eu te falar que eu comprei um videogame agora, desses stick baratinho, que tem esses jogos Tem? do PS1. Pô, joga, esse daí é muito bom. Não, é muito bom. Eu tava jogando esse fim de semana. Não sei se é o 96 ou 97, é muito legal porque fica aparecendo aquela coisinha antiga, né? Do negocinho amarelo, nossa. Inclusive, eu trouxe pra São Paulo, se a gente quiser fazer alguma coisa pra jogar, tamo aí, tá o convite. Boa, Ó, perfeito. Perfeito. Adoro esse tipo de convite. Fala pessoal, tudo bem? Boteco Filmes aqui em São Paulo, no espaço Trans Expo. E a gente tá com a Shop Suíça aqui no stand deles, com a Carol. Tudo bem, Carol? Tudo Seja bem? bem-vinda ao Muito Boteco Filmes. obrigada, é um prazer estar aqui.
pouquinho do que está acontecendo aqui, o que a Soft Suisse está fazendo aqui em São Paulo hoje. Vou falar um pouco do que a Soft Suisse faz. Nós somos uma empresa de tecnologia, então a gente desenvolve soluções tecnológicas para operadores de cassino. Então a gente tem desde plataforma de sportsbook, plataforma de cassino. E hoje aqui nós estamos na Sigma Américas, né, em São Paulo, com uma ativação de um Porsche GT3, que a gente converteu ele num simulador. Então pensa, é uma estrutura de um carro real que anda, que o Rubinho ontem mesmo estava andando aqui pela feira, que também é um simulador de jogos. Então, para quem, né, os entusiastas aí que gostam de videogame, etc., a gente está com uma ativação super legal aqui. Inclusive, eu quero que você vá lá também pra gente brincar um pouquinho e... Me disseram que eu vou ter que bater o recorde do Rubinho. Até vamos ver se ele parece vai que alguém conseguir. acredita nisso, né? Não, tem chances, eu acredito em você. A gente é uma marca, assim, moderna, que a gente traz muito esse lado da Fórmula 1, da modernidade, da velocidade, não só pro lado dos nossos parceiros, mas também com uma ativação de marca. Então, Uma coisa super legal que está rolando aqui também no standing da Soft Suisse é um projeto colaborativo entre o Rubens Barrichello, a Soft Suisse e também a Spark. O Denis está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Denis? Como é que você está? Sérgio. Conta pra gente sobre a Soft Suisse e essa colaboração só com o Rubens Barrichello. E é muito legal ter um nome como o Rubinho, né, participando, colaborando com uma empresa como a Soft Suisse, né? Não, cara, para mim assim foi muito legal, foi na verdade um prazer desenvolver essa coleção junto com a equipe de branding e marketing da Soft Suisse, mais a presença do Rubens Barrichello, assim, foi uma coisa incrível, assim. E aí a história começou toda mais ou menos assim, o pessoal da Soft Suisse me abordou, né? Porque eles tinham a intenção de transformar essa ideia do trabalho colaborativo em realidade, montar umas peças, montar confecção. E aí começou todo esse processo, desde o zero, assim, de entender qual que era o conceito, para onde que a gente ia e como a gente ia materializar essa coisa toda, né? Tudo começou assim, mais ou menos, com muita conversa, e aí a gente fez mais ou menos um mind map, assim, um mapa mental, que aí a gente colocou ali as características de cada empresa, do Rubens Barrichello, aí a gente puxou um pouco essa característica da Soft Suisse de inovação, esse DNA que eles têm de inovação, dessa parte digital, de pioneirismo. Depois a gente tem o Rubens Barrichello envolvido no trabalho colaborativo, que é o cara que traz todo esse lado humano, essa resiliência toda. E por último, para autenticar essa coisa toda, chegou a Sparco, que foi quem realmente produziu as marcas. Eu achei mais legal, Sérgio, o seguinte, que não é um trabalho assim, vamos fazer produto de merchandising. Sabe que é aquela camiseta que o cara ganha e vai dormir com ela? Sim, sim. Não, eles vieram para mim com uma ideia assim, eu quero fazer produto legal, vamos fazer produtos legais. E aí, no final das contas, quem fechou tudo isso foi a confecção da Sparco, que era como um motor que construiu a coisa toda e deu... trouxe para a realidade tudo isso que a gente conseguiu construir. Também tô com o Anderson aqui da Spark, Anderson. Tudo bem? Você tá bem, querido? Como é que você tudo tá? bem. Tava me dizendo que teu filho assiste o Boteco F1. Cara, é fãzão teu, cara. Jura? Luiz, morra de inveja. Pô, Luiz, um abraço pra você. Obrigado pela audiência e pela paciência, que eu sei que é grande. A gente tá numa... Eu fico olhando pra esse carro. Mostra ali, por favor, Tom. Olha só esse carro, esse Porsche GT3 Cup. E assim, quando a gente fala de automobilismo, a gente fala de Sparco. Aí, cara, que fantástico ver a ação que vocês estão fazendo. Uma coisa que eu achei curiosíssima da Porsche aqui é que num primeiro momento eu entendi que era um simulador. Eu também. Mas é o carro de corrida. Ele é um carro de corrida e um simulador ao mesmo tempo. Eu achei isso fantástico. Me fala da Sparco e desse projeto ao lado da Soft Suisse. Nossa parceria com a Soft Suisse começou ano passado, no Sigmas de 2025. Onde nós desenvolvemos uma pequena linha de produtos para que fosse usada no Sigmas anterior. O Rubens, ele é embaixador da empresa, o Rubens, ele é usuário da marca Sparco desde o período do kart, né? Já é grande parceiro e usuário dos nossos produtos há muitos anos. A Soft Suisse buscava atrelar a imagem do Rubens a uma linha de produtos e que obviamente tivesse link com corridas, velocidades, etc. E aí foi onde entrou a Sparco para poder fazer parte do desenvolvimento dessa linha de produtos. Tecidos com proteção anti-odor, com proteção UV, com ações antibacterianas. Muito obrigado, viu? Prazer conhecer você. E abraço pro Luiz, né? Pro Luiz. Luiz, abração, viu? Tchau. Vamos lá pro legal, bora, momento da gente...
Ó, suei, viu? Suei, nossa. Olha, momento de eu ficar um pouquinho nervoso agora, como sempre, em algum momento nesse podcast, ele ataca a minha ansiedade e estresse. Porque o senhor Stefano Domenicali anda dizendo por aí que a Fórmula 1 está vivendo um bom momento, tá? E ele aponta dados, ele é um cara que ele chega pra gente e fala, olha, eu tenho dados que comprovam isso. A Fórmula 1, de acordo com os dados que ele trouxe pra gente, aumentou a audiência em mercados importantes como a Austrália, 26%, China, 32%, Japão, 19% em relação ao ano anterior, né, em relação a 2025. O Domenicali também diz que o interesse comercial continua alto na Fórmula 1, com uma fila alta de espera de países interessados em sediar grandes prêmios e patrocinadores buscando parcerias, tá bom? Uma pesquisa dentro daquele F1 Fan Voice, não sei se vocês... Eu cheguei a preencher isso lá no começo dele, né? Eu sei que ainda existe, mas faz tempo que eu não entro lá. A Fórmula 1 tem esse lado de membros aí com 50 mil, tá? Para avaliar cada corrida. E qual foi a avaliação desse pessoal, tá bom? 61% considerou o GP da Austrália excelente ou bom, uma queda de 86% em relação a 2025, mas 2025 foi uma loucura, lembra aquela corrida da última volta doida? Sim. Com chuva e tudo mais. O GP da China subiu de 50% para 68%, considerado como excelente ou bom. E o GP do Japão, esse me chamou a atenção, ele saiu de 18% em 2025 para 48% em 2026. E aí, eu não sei mais. Eu acho que eu tô ficando velho, ou eu tô vendo outra coisa, ou sei lá. Eu posso falar? Me ajude, por favor. Precisa de ajuda. Primeiro, esses dados são óbvios, porque o interesse do público há uma mudança drástica. A gente fala dessa mudança, então as pessoas querem entender como é essa mudança. Então, exato. obviamente, as pessoas vão pesquisar. Questão do interesse público de pesquisar GP da China e tal. Vocês já viram os horários? Muita gente não assistiu. O que aquelas pessoas vão fazer? Pesquisa, busca e tudo mais. Obviamente que o interesse comercial ainda existe, é muito grande. É a Fórmula 1 e a Fórmula 1 está, sim, em alta. O filme Fórmula 1 ganhou um Oscar. Então, assim, óbvio. Só que você falar que o público está satisfeito é rir do público. Porque se você abrir qualquer postagem da página da Fórmula 1, é uma surra de comentários ruins. E aí o cara me vem numa... Eu fiz um vídeo falando isso, que isso, assim, deve ser dívida de jogo. O Domenicali sempre foi assim, é muito político. Então, não é à toa que ele tá onde dívida tá. de jogo, porque assim, não tem cabimento. Assim, gente, eu me senti... Eu fico nervosa que nem você. Eu me senti pessoalmente ofendida. Eu falei, gente, eu assisto esse esporte quase 30 anos da minha vida, então eu não sei de mais nada, porque assim, falar que o público tá satisfeito com o que tá acontecendo e falar que quem tá reclamando, assim, tá todos os pilotos, assim, até o George Russell, que é quem tava ganhando, o Kimi Antonelli, que tá liderando, de formas muito políticas, obviamente, também teceram algum tipo de crítica sobre a questão de segurança. O carro literalmente acabava a bateria no meio de uma reta. Isso nunca aconteceu no esporte. Não tem... Cara, é a sensação muito de ganhar um carro 1.0 com ar-condicionado. Tá é igual, cara. Que raiva que eu tinha. Tristeza. Eu tenho pra ir pra casa, eu tenho uma rua lá. Quem é de Guarulhos tá ligado. A rua Tabajara, lá em Guarulhos. Eu subia com meu carrinho, com meu Cliozinho 1.0. Eu tava no meio da subida, eu tinha que trazer o carro pra primeira. Dá aquele trancão e quando você sai do farol, né, que todo mundo sai direto, você fica parado. Cara, é a mesma coisa na Fórmula 1, então me dá gatilho. Não, e assim, cara, não tem... aí, por exemplo, você vê os pilotos na própria corrida dando tchauzinho pra outro piloto, igual o Verstappen deu pro Gasly. O Lando Norris começar a rir a hora que ele é ultrapassado e, tipo... Porque virou um videogame. E assim, isso pra mim não é Fórmula 1. Gente, mudança de regulamento causa estranheza, foi assim, do combustão para o híbrido. Isso faz parte, isso é parte do esporte, é o desenvolvimento de tecnologias que tentam acompanhar o mercado. O mercado dos elétricos e dos híbridos é uma potência no mundo inteiro, fato. Mas vim falar que isso está funcionando na Fórmula 1, não está.
Se tivesse funcionando, não tinha tido uma unanimidade de votos para mudar as coisas emergencialmente agora. Um monte de remendo, Entendeu? Não tem cabimento. O que eu acho nesse sentido do Dominicali, primeiro que ele é muito esperto. Político. Você comentou, ele não chegou lá à toa. Segundo, que também deve acontecer muito o que acontece em toda organização muito grande como a Fórmula 1. O que chega nele talvez não seja realmente a realidade. Aí tá numa bolha, você acha? Então, também não é que não chega nada. Não chega a real magnitude do que a gente que tá Você não vai chegar mais na aqui cara na do venda. Dominicali e vai falar, tá uma merda. Tá uma merda, exatamente. Ninguém o Verstappen chega. com sã consciência tá fazendo isso. Então ele tá ouvindo, lógico, a entrevista dos pilotos, alguma coisa em rede social, tanto que, indo tudo contra o que ele falou, a Fórmula 1 tá adotando uma estratégia, principalmente esse ano, para abafar as redes sociais, que é os posts por localização. Aqui no Brasil a gente tá vendo muito post do Senna, Iludindo do Bortoleto público, né? em português. Iludindo o público ainda. Em janeiro eu fui para Buenos Aires, do nada eu comecei a receber posts do Franco Colapinto em espanhol na página da Fórmula 1. E eu não via mais os posts do Bortoleto, por onde eu tava. Então eles começaram a fazer isso forte para quê? Para pegar no patriotismo de cada um e no sentimento. Isso, para tentar cobertar um pouquinho da coisa. Né? O divida e separe, né? É uma coisa que acontece muito bem. O Domenicali, ele tá dizendo que ele se descreveu, né, como fã fervoroso, ele entende que o público está preocupado, mas ao mesmo tempo acho que a maioria das pessoas não está nem aí com detalhe técnico complexo, que ninguém está pensando em mega jaulas, limite de recarga, o pessoal só vê o carro se pegando na pista também. E ele falou, né, só te interrompendo, que as ultrapassagens, né, que não existe isso de ultrapassagens, falsas ultrapassagens. Ultrapassagem é ultrapassagem. Tá certo, é isso aí. Não, essa parte eu até concordo com ele, que a maioria dos fãs não vai ligar pra se a bateria é 20%, é 50%, o megajoule. Mas a gente tem que ter corridas legais e não acontecer o que você falou, do carro no meio de uma reta ter que reduzir a velocidade. Aí isso afeta a gente. A gente tá num nicho também, a gente pensar nisso também, tanto a gente aqui, quanto quem tá assistindo e ouvindo em casa, no carro, enfim. A gente fica numa bolha também com relação a isso. Então é legal ouvir o que o Domenicali tem a falar. Ele disse que prefere resolver os problemas dentro de casa, comparando a Fórmula 1 a uma família, onde as discussões devem ocorrer longe dos microfones, né? Uma grande família. Tem que avisar isso para as irmãs Kardashian lá. E ele disse que tá escutando os pilotos, sim, tá ouvindo o que os pilotos têm a dizer, tá falando com os engenheiros e que entende que existe um processo de melhoria nesse novo regulamento. E o pessoal da Auto Sport foi conversar só com o senhor Nigel Mansell. Meu amigo Nigel, talk to us. A gente vai ouvir em inglês, depois a gente vai traduzir o que o Nigel Mansell teve a dizer sobre esse lance desse regulamento. Porque assim, olha só, o Mansell entra na Fórmula 1 com motor aspirado, depois virando turbo, os carros com motor só de classificação, com 1.200 cavalos. O que o Mansell tá achando dessa Fórmula 1? Fala, Bigode! I might get shot for saying this, but sadly some of the overtakes are just totally false. I mean, some of the overtakes look great, and then you come out the next corner, and then the car just blasts past you, and the other car goes backwards, because the computer is giving you the extra power not at the right time, and the driver doesn't control that, obviously, because he wouldn't have employed it. I think it was Lando who quoted, well, I didn't want to overtake him going into the fast corner, into the chicane, but I had no choice, he said. And then coming out the corner, he's in the lead, and then the car just blasts past him again, going down the straight. So I think you've got to be very careful, because, forget me, it doesn't matter about me, but the fans around the world, I know an awful lot of them are very grumpy. And to be fair to the fans, I agree with them. Esse foi o Nigel Mansell falando, né? E acho que o que chama a atenção é que ele já começa dizendo que as ultrapassagens são falsas. Porque não é nem o piloto ou o carro, a bateria que tá tendo problema. É o raio do algoritmo. Esse negócio afeta todo mundo agora. Só afetava a gente das redes sociais, de YouTube, agora até carro de Fórmula 1. O algoritmo fala, meu amigo, não tem como você ter desempenho aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou tirar desempenho de você. Aí o que acontece é que um carro tá andando para trás, de acordo com o que o Mansell falou, e o outro tá tendo desempenho.
né? O Bortoleto, pô, eu até falei isso algumas vezes em algum podcast anterior, eu fui conversar com o Bortoleto, que eu tinha visto uma reportagem dele, que ele teria falado que ultrapassou um carro, acho que foi uma Haas, inclusive, na Austrália, sem querer. Eu perguntei, é verdade? Ele falou, é verdade, porque eu apertei um botão para ganhar desempenho, para me proteger do cara de trás, só que o carro da frente estava recuperando energia. Então não foi uma ultrapassagem, senhor Domenicali. Ai, gente, olha, eu estudei esse regulamento com muito cuidado e analisei muito as coisas, assim, como boa nerd de corridas que sou. E eu tenho, assim, a minha percepção, e eu falo isso, e eu já, inclusive, já recebi comentários negativos sobre, é que a sensação que dá é que o piloto virou um mero passageiro do carro. É. Ele não tem controle. Então, assim, imagina pro cara que tá saindo da casa dele, que literalmente ama brigar ali, quer viver a adrenalina do esporte, sai da casa dele pra chegar lá e, tipo, literalmente ele não tem o que fazer, ele só tá segurando o volante pro carro não bater. Então, assim, eu como fã fico frustrada. Agora você imagina um Verstappen que é faca na caveira. O Alonso falou isso. Ele falou, eu não ultrapassei ninguém esse ano. Eu só tirei da frente porque... Tirei de trás, né? Porque eu ia bater no cara. Então, assim, imagina, o cara, tipo assim, sai de casa e fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E não dá mais aquela adrenalina pro piloto da ultrapassagem em si, né? Da volta de classificação. Exatamente. Também. E aí você pega, escuta uma lenda dessa, fazendo esse tipo de consideração. Aí me vem um Domenicali e fala que não, ultrapassagem é ultrapassagem. O fã quer ver o esporte. E assim, gente, o pior é a reta. Aí o que acontece? Eles tentando abafar a situação, a gente não tem acesso ao onboard. Eles tiraram o nosso acesso do onboard pra gente poder não fazer as análises. A pole position do Antonelli no GP do Japão não tinha onboard na 130R. Loucura. E a gente tem 3 retonas em Miami, hein? Então se preparem, vocês estão ligados, né? Ai, senhor. Vamos pra Miami. Vamos. Porque esse final de semana, agora, sexta-feira, já tem carro na pista. Se Deus quiser, se a chuva deixar, a gente precisa. Ai, já estamos em casa de camisa de força, já não é nem abstinência, já é casa de camisa deu um de mês força. certinho, ficou 30 dias, 29 dias. Vamos falar das equipes do topo. Assim, acho que nesse momento a gente espera que a disputa pela vitória, primeiro, tem Mercedes lá em cima. Esquece. Isso não vai mudar. Fórmula Mercedes, né? E a gente brinca com a Fórmula 100 e Fórmula 1. E aí Ferrari e McLaren um pouco mais para baixo. Eu peguei uns dados super legais lá do famoso The Race, que todo mundo no mundo fala do The Race, né? O trabalho que eles fazem é realmente incrível. Então, eles fizeram um artigo bem legal falando do ponto mais forte e do ponto mais fraco de cada carro. Mercedes, por exemplo, o carro é excelente, mas sofre com a implantação de energia em combate. Quando ele não está em ar limpo, né, as vantagens de tração aerodinâmica são comprometidas, tornando a equipe vulnerável no início das corridas, algo que a gente até viu acontecendo com o George Russell em 2 provas, né? Acho que no GP da China, se eu não me engano, e a Austrália, com certeza. Sim. Quem ficou ensanduichado na Ferrari. Eu vou te falar que naquele momento eu pensei, os caras acertaram o regulamento, vai ser uma loucura esse campeonato, e aí acabou. A largada da Austrália iludiu a gente. A Austrália, acho que foi a corrida, assim, eu literalmente me senti em um relacionamento iludida pelo boy, e aí passadas semanas a gente vai vendo que a gente caiu num love bombing, sabe? Literalmente a Fórmula 1, o começo da Fórmula 1 2026. Ó, Ferrari, o ponto fraco é o motor, não tem jeito, o motor tem menos desempenho, né? Dizem que provavelmente a Ferrari, tem o melhor carro de curva, mas o motor tem cerca de 20 cavalos a menos do que o da Mercedes e tem uma força excessiva do uso da bateria para tentar compensar essa falta de potência final. Estou falando isso para a gente pensar como vai ser o GP de Miami, né? E a McLaren é a última equipe dessas que brigam, que tem um déficit de pressão aerodinâmica, o carro não nasceu bem, né? O chassi ainda precisa de muita atualização, mas o conceito parece ser sólido, a distância entre eixos é mais curta para economizar peso, e pode ter um limitado potencial aerodinâmico em comparação à Mercedes, né? Apesar de ser menorzinho, pode não ser uma estrutura tão interessante quanto o da Mercedes por causa disso. Vamos apostar, Mercedes acho que na frente, né, gente? A briga vai ser entre Antonelli e Russell, mas ali atrás, quem ganha? Ferrari ou McLaren? Ferrari, né? Nem venha que a gente nem citou a sua Red Bull, nem começa. Hater de Ferrari, mas não sou não, pior que não. Vai que sua máscara vai cair hoje. Não, mas agora eu vou falar. É que assim,
Meu padrasto era tifoso, né? O Moa sabe. Meu padrasto, ele que me fez ser completamente apaixonada nesse esporte. Então, eu cresci apaixonada por Ferrari. Apaixonada não, apaixonada pela paixão dele, né? E aí... Pode falar. Não, eu virei a casaca, porque aí eu me apaixonei pelo Vettel. Aí eu virei casaca mesmo. E tornei Red Bull alucinada. Mas eu acredito que tem 2 pontos. Vai depender mais da McLaren em si. Porque a McLaren tem motor Mercedes, o que é uma vantagem para ela. Então, se ela acerta o carro, a Ferrari tem essa desvantagem dos 20 cavalos a menos. E aí a gente sabe que o motor é que está definindo muitas coisas nessa temporada. Não tem como fazer mágica. Não tem como fazer mágica. A não ser que chova. Aí as coisas vão ficar interessantes. Mas eu queria, de verdade, assim, eu queria muito. Mas não pode chover muito, senão cancela. Não. Aquela chuvinha, gente, só pra molhar o bico. Entendeu? Pra gente poder usar um pneu de chuva, sabe? Aquela coisa, usar mesmo, não só ficar ali de enfeite. Mas eu queria muito ver uma vitória da Ferrari. Eu queria muito. Porque eu acho que ia dar um dinamismo pra coisa diferente. Pô, o Hamilton ganhando em Miami é pá de feriado lá. Kardashian vai entregar pra ele o troféu. Já imaginou? Com beijos e tudo, entendeu? Imagina só, a Kim Kardashian aparecer como realmente namorada do Lewis. E depois aí de uma vitória. Depois de uma vitória. Não, e na segunda-feira ele tem Met Gala. Ele vai até com o troféu, meu filho, pro Met Gala. Hamilton, cuidado aí, tá? Você sabe, você é um cara, né? Você já é velho de guerra, né? Tem a Nicole ali, mas cuidado. Mas eu acho que, assim, a questão da McLaren é esse. Se eles conseguirem chegar com um carro mais assertivo, que a McLaren anda bem em Miami. Pô, nos últimos 2 anos, exatamente. Né? Vitória do Norris e Piastri. Do Piastri. Então, assim, eu particularmente acho que eles têm essa vantagem, especialmente porque tem sido uma Fórmula 1 doutrinada muito pela bateria e pelo motor. Então, eu não sei como vai funcionar com esses ajustes técnicos que eles fizeram agora. Mas se eu for falar de torcida, eu torceria para uma Ferrari. Mas eu ainda acho, com o meu clubismo, que a Red Bull pode surpreender. Eu tenho uma péssima notícia para você. Jesus. Vamos falar do pelotão intermediário, tá? Ai, meu Deus. Deixa eu só comentar da minha Ferrari e reforçar. Eu acho que a Ferrari pode se dar bem, adicionando o que a Lai falou. Por quê? O único problema da Ferrari vai ser aquela retona de Miami. Único? Só que tem 3 retas, amor. O setor 1 é pé embaixo. O problema é a Ferrari realmente largar na frente. Porque se eles não largarem na frente, se a Mercedes ou a McLaren estiver na frente deles, eles não vão conseguir chegar. Não vai conseguir chegar. Esse que é o ponto. Então, vai depender do clima. E é o que eu falo, o peso não está sobre a Ferrari, está sobre a McLaren em si. E na minha percepção, eu acho que a McLaren... Ela já entregou muitos pontos nesse começo de temporada, né? Tipo assim. Não, o último GP, o Piastri lá. Deu azar também de ficar pra trás. Safety car, ganhar. Mas assim, eu acho que os caras estão vindo meio sedento, assim, pra essa. Eu realmente acho que a McLaren vai ainda disputar o título. Não, mas eu também acho. Ela tem um motor Mercedes, começa por aí. É a McLaren. Não, e o time é muito bom. E o time é muito bom, tá alinhado. Os caras são um monte de gente 2 títulos seguidos, são 2 títulos encavalados ali. Título do Lando Norris campeão mundial. Queria que o Piastri estivesse disputando? Queria. Mas eu ainda acho que eles podem sim brigar pelo título mundial com o Mercedes. Pelotão intermediário, a Audi, a gente sabe que o pior problema da Audi é largada. O motor, ele é até bem desenhado, mas eles exageraram na turbina. Né? O turbo é um pouco maior e o carro tem esses problemas de apagar aí durante até algumas voltas, né? Inclusive a gente já teve 2 carros que apagaram totalmente, né? Sim. Uma vez com o Hulk e depois com o Bortoleto também. Mas o carro parece ser interessante. Acho que a plataforma aerodinâmica do carro da Audi é muito bom, só que como a Lai disse, cara, é um momento de motor. Quem tem o melhor motor vai estar na frente. E posso só fazer um adendo? Há 2 anos atrás, eu participei de um evento com o Alex Albon, da Gulf, que teve aqui no Brasil, e ele veio. E você acredita que ele literalmente falou sobre isso 2 anos atrás? Eles questionaram sobre as new regulations para ele, né? E ele falou que ele fez duras críticas. Depois eu vou ver se eu encontro o vídeo e mando para vocês, que eu acho que é um material interessante. Mas ele falava assim, os caras estão focados no motor, numa ideia de motor que ainda é muito inatingível para a gente, e estão esquecendo todo o projeto aerodinâmico para acompanhar esse motor.
E as coisas não são assim. E assim, eu falei, gente, 2 anos atrás eles já estavam cantando essa bola. Faz tempo, é. Então, Ó, Haas. Ritmo de classificação é ruim ainda da Haas, né? Mas o carro é consistente, já viu, né? Talvez a Haas tenha o melhor carro quando a gente não fala das equipes ali da frente, né? A Alpine tem um problema sério em alta velocidade, né? O carro ainda não está num processo interessante em entrada de curva, os pilotos sofrem muito com a entrada, né? A parte da frente do carro é muito pesada ainda, apesar do nosso Pierre Gasly tá continuando o processo dele, tá andando muito. tá muito bem esse ano. E a Cadillac, né, ela tá aqui em intermediário no sentido que ela não tá em crise ainda, mas falta praticamente tudo pra Cadillac, né? Eles têm um motor Ferrari, mas que tem 20 cavalos a menos, e o carro, de acordo, né, com o que o pessoal fala aqui no The Race, o carro é considerado equilibrado e previsível, mas não tem aderência, né, e tem um desempenho 4,6% atrás do ritmo dos líderes, né, então é fundo de pelotão para eles. Esse pelotão intermediário, eu sempre comento com a Lai e com o Léo também, que o que o Gasly e o Berman vem fazendo é coisa de você piscou, eles estão no Q3, piscou, eles estão pontuando. Então acho que os destaques desse pelotão intermediário, pelo menos para mim, são a Haas e a Alpine desses dois. E não é de hoje, hein? Esses dois estão andando bem faz tempo já. E eu ainda já cantei a bola pro Moa e canto bola aqui também. Pra mim, se o Lewis em algum momento anunciar a aposentadoria, quem senta nesse assento é o Berman. É o menino urso. E o Rafa, quem vai pra Haas? E quem vai pra Haas é o Rafa. O Rafa, né? Todo mundo tem pensado muito isso daí. Vamos falar das equipes em crise, aí a Lai vai ficar brava, mas não é comigo. É com o The Race. Nossa, imagina. Tá bom? Foi pro pelotão lá do fundo lá. Que é isso, fase? Gente? Eu vou queimar pneu na frente desse estúdio aqui hoje. Aston Martin, tem que dizer, né? Problema sério, integração de chassi, motor. Pra mim, a Aston Martin, gente, é a coisa mais absurda que tem. Porque o dinheiro que os caras botaram... É a prova que dinheiro não paga tudo. Não paga tudo. Levaram a equipe, construíram uma mega de uma fábrica, o túnel de vento mais tecnológico, trouxeram os melhores engenheiros... Não deu certo. Não deu certo, cara. Eu ia estar sentada no canto e chorando se fosse investidor da Aston Martin num momento desse. Tá maluco. Ó, Red Bull, o motor é bom. Tem gente dizendo até que é o melhor motor do grid. Vamos ver se é isso mesmo. Vitória a gente tem que ver eu vi umas matérias aí que diz a lenda que nos próximos GPs o motor da Red Bull vai vir com tudo. Mas eu falo isso desde a pré-temporada, porque quando veio a história da Mercedes, né, da área assim, da taxa de compressão, e a Red Bull explorou algo muito parecido, eu falei, gente, a Red Bull ela tem muitas falhas, mas se ela pegou e falou, eu vou fazer esse motor, ela vai fazer esse motor. E assim, a associação com Ford, que obviamente é o que você falou, é uma parceria técnica, o motor é Red Bull, os caras não vieram para brincar. Só que ainda é surpreendente a gente pensar que é a Red Bull fazendo um motor não a Audi. Exatamente, não a Audi. Muito louco isso daí. A Red Bull fazer um motor melhor que Ferrari, isso é absurdo. O Verstappen disse já que o carro é perto do inguiável, ele não tá nada confiante com esse carro, nem no equilíbrio. Tanto que a gente está vendo algo que é um fenômeno, entre aspas, bem natural da Red Bull, que quando o Verstappen não tem segurança e confiança no carro, o companheiro de equipe dele chega até às vezes na frente, como tem acontecido com o Isaac Hadjar, mas ninguém aqui acha que o Hadjar é mais piloto que o Verstappen, certo? Não. A Racing Bulls, eles colocam o time satélite da Red Bull, odeio isso, inclusive, viu? Podia tanto ser outro time aqui. E agora corre o risco de ter 2 Mercedes também? Não. Vamos mudar, sei lá, a BYD, aqui podia ser a BYD. Inclusive, não. Inclusive parece que o negócio tá indo da BYD, viu? Ligado. Parece que vai acontecer. Compra a Racing Bulls, BYD. Não, eu gosto da latinha número 2. Ou então compra a Red Bull. Pô, pronto, compra a Red Bull. Não! Um time seu tem que sair. Não dá. Não, deixa eu com a minha latinha A e latinha B. E a Mercedes comprar o Ping também tá errado. Tem que entrar outro time. Entra a Nissan, não era a Nissan que o pessoal tá falando? Entra a Nissan. Nossa, gente, mas BYD e Nissan na Fórmula 1 vão... Tá ótimo. Entra outro bagunça. Time. Coloca a Porsche aí de vez. Mas a Porsche é do grupo Volkswagen, se bem que é igual a Stellantis, né? A Stellantis é dona da Fiat e da Peugeot também não é a mesma coisa. O pessoal fala que a Racing Bulls tem uma jornada de operação muito estreita. Curiosamente, algo que acontecia muito com a Red Bull até o ano passado, né? E a Williams...
piloto que é uma Cara, que tristeza. A grande decepção do ano, eu né? botava muita expectativa na Williams esse ano. Um carro com um peso muito acima, talvez seja o carro mais pesado do grid, 30 quilos, e os pilotos dizendo que o chassi é tão rígido, que em alguns momentos o carro fica com 3 rodas no asfalto. Uma sai. Nossa. Ai, tadinho do Carlito Sainz e tadinho Não, o dela. Carlos Sandra Sainz, Albon. ele... Coitado, cara. Olha, ele... Porque assim, não sei se vocês assistiram Drive to Survive, o episódio que ele conta dessa mudança dele de Ferrari para Williams, que ele recebeu para ele falou: meu pai ficou até bravo comigo porque eu tinha a opção de negociar com a Audi me queria, e eu acabei acreditando no projeto de Williams. Gente, eu ia estar dormindo abraçada com o travesseiro chorando. Por que que eu não fui pra Audi, entendeu? Porque assim... É, o pai E dele o- deve dar porra, sabe? Encontra o filho e fala, e a Audi, hein? E a Audi, eu Falei pra avisei. você casar com aquela, tu casou com essa. Agora É o famoso do pai, eu avisei, entendeu? E a despedida do Sainz, sim, na Ferrari, foi uma mega despedida emocionante com vitória, demais. né? Em Singapura. Ah, Uma eu mega acho homenagem o de Sainz todo um excelente mundo, piloto, foi- gente. Sim. E eu acho... E o final do ano passado com os pódios que ele Sim. conseguiu, então ele foi só começo do Ele ano. é assim, o né? Albon Ele ganhava faz assim. dele, Ele sempre faz assim, né? o Mas- Albon tava disputando dele muito, e aí conforme o ano ele foi crescendo, e aí a equipe... Caiu. Mas sabe o que eu gosto do Sainz? Uma coisa que eu admiro é que ele sempre fala nas entrevistas: eu não sou o piloto mais talentoso, mas eu sou o mais esforçado. Então, eu acho que isso é uma mentalidade muito importante para ter no esporte, porque tem muito piloto muito talentoso no grid que é a lei do mínimo esforço, sabe? E... É que, por exemplo, isso é um detalhe muito legal, porque tem gente que para chegar num nível precisa se esforçar muito. E tem gente que não precisa, né? Eu acho que o maior exemplo disso na história da Fórmula 1 é 2016. O que o Rosberg nem dormia direito e o Hamilton tava passeando. Tem aquele filme, acho que qual é o nome? Perdido em Marte. Sim. Ele vai visitar o pessoal do Perdido em Marte um dia antes do GP da Hungria, lembra? E o Rosberg lá trocando luva, pensando com carro. Então, os dois pontos têm a sua validade, né? Mas eu concordo com você. Se eu fosse super talentoso em alguma coisa na minha vida, eu ia ser esforçado também. E é ele- muito legal, porque isso ensina muito a gente pra vida, sabe? É. Que não adianta, se você não se dedicar para aquilo, você pode ter o talento que for. Né, Neymar? Você tirou. Exatamente. Eu pensei e você falou. Tava aqui, ó. Pô, tava aqui, ó. Mas é muito doido, porque é diferente, por exemplo, vou trazer o Verstappen aqui, porque o Verstappen é um cara talentoso, talento fora da realidade. Ele herdou o talento da mãe, né? Porque do pai não foi. E um cara extremamente esforçado. A mostra do vídeo de hoje. É, a né? mostra do vídeo de hoje. E um cara extremamente respira o que ele faz. E foi isso que fez ele campeão, né? Múltiplos anos, assim. E é a diferença de que é o que eu falo. Tem muito piloto talentoso no grid, mas que lei do mínimo esforço. Essa questão do talento é complicada, trazendo essa questão do Neymar. Quem assistiu o meu mini documentário que ele tem no Netflix, fica muito nítido que a grande questão da vida dele é a relação com o pai e com a família. Então, provavelmente na Fórmula 1 também acontece isso. Um piloto muito talentoso, desde criança vai se desenvolvendo, só que o Verstappen ainda teve um pai muito rígido. Então, o talento com essa rigidez acaba tendo o seu lado ruim, mas o lado bom é que ele acabou se esforçando muito. O ruim do... Poderia ter ido pro outro lado Exatamente. também, né? O ruim do talento é que às vezes vem uma questão muito super protetora, um estrelismo muito cedo, e aí, quando chega na Fórmula 1, o estrelismo acoberta muita coisa. Eu acho que o problema não é nem o talento ou a falta de esforço, é o sucesso. O sucesso é uma armadilha. Porque quando você começa a ter muito sucesso em qualquer carreira, a gente não tá falando só de Fórmula 1, certeza. futebol, esporte. Você vai tendo sucesso, aí você começa a ficar muito autoconfiante. E assim, o outro lado do sucesso, que, sei lá, é a derrota, vai acontecer. É normal, é do esporte. Parece que tem gente que, quando alcança o sucesso, não quer mais ser derrotado e não entende que a derrota vem para ensinar. E aí essas pessoas entram num ciclo que não conseguem sair. Para mim é o que representa a carreira do Neymar.
por Sim. exemplo, né? GP de Miami, coloca aí pra gente na tela, pra gente encerrar o Boteco F1 Podcast de hoje no YouTube, YouTube Music e Spotify. Meu diretor, vamos ver o que nós vamos esperar pro GP de Miami. Seguinte, nosso momento Minimal Club, a gente tem 57 voltas, a perda de pit stop em média, para você ficar de olho aí na sua estratégia, né? 20,5 segundos, 5,4 quilômetros, recorde da pista é 1,29,708, do teu amigo aí, Max Verstappen, Supermax. pneu C3, C4, C5, mas pode ser que nós vejamos os intermediários e os pneus de chuva em algum ponto. Circuito que não tem muita diferença, assim, você vê que é um circuito até nas estatísticas, Eu né? ia Porque perguntar pra tudo no vocês. meio, ó, tração, estresse. Se vocês gostam dessa pista. Você gosta dessa pista? Não. Você gosta? Não. Claro que não. Você gosta? Você gosta? Pode falar se você gosta, pô. Não? A única coisa que eu gosto é da cafonice. É genérico, né? Aquela piscina que pintaram É cafona, lá, é aqueles cafona. barcos. Aliás, o americano sabe ser cafona. É, Eu assisto um monte de programa dos Estados Eu Unidos. falo tem que hora eu é falo, meu Deus. literalmente a cara do americano cafona. Mas assim, em termos de corrida, A gente não teve uma boa. Nenhuma. não tem corrida legal. Ó, não 2022 e tem. 2023 o Verstappen venceu, 24 o Norris e 2025 o nosso amigo Oscar Piastri foi o vencedor. Quem será em 2026? George Russell ou Kimi Antonelli? Ah, eu queria o Kimi, só pra botar mais Ah, fogo ia na ser- Mercedes, né? Isso ia ser legal Ó, demais. treino livre daqui a pouco às 13 horas, o Sprint Quali 5:30 da tarde aqui no horário que a gente adora, hein? E aí, no sábado, o Sprint 1 da tarde, o Quali às 17 horas. A corrida acontece, se Deus quiser, às 17 horas. Pra tomar No horário de Brasília. Amanhã, E finalmente no happy no horário- hour, aquele horário já de abrir uma ali, ó, sentar pra Primeiro passar horário raiva. bom, né? Finalmente um horário bom pra Decente. gente, né? Porque na É. madruga tava difícil. Lembrando que logo depois da corrida, por volta ali das 18h45, 19 horas, tem o Boteco F1 ao vivo aqui com a gente, com o Fernando Brandão Campos, também com o Lito Cavalcante. Então, se inscreve no canal, deixa o like que é super importante e também se inscreva, né? Siga o pessoal. Onde que você tá, meu amigo Moa? Ó, estamos @reaceleração em todas as redes sociais e o nosso projeto, que O eu, a Grid Laís e TV. o Léo, Grid TV. Então temos Instagram, TikTok, todas as redes sociais também. Reaceleração e Grid TV. Eu sou @verdades da Lai e também tô no projeto com o Moa, que é o Grid TV. Então, em todas as redes sociais, e possíveis e impossíveis aí. Hablando muito. Hablando muito. Excelente! Lembrando que todos os links também estão aqui na descrição do vídeo. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até o próximo vídeo ou podcast aqui do Boteco F1. Tchau!